Nós estamos numa série de mensagens com o tema principal chamado Momentos Decisivos. E o Espírito Santo tem nos dado muitas palavras aqui fantásticas. Estou muito feliz com essa direção do Espírito. E nos momentos decisivos é que nós mostramos realmente quem nós somos, os anos de igreja que nós temos e o conhecimento bíblico que nós temos. E já pregamos aí 10, 11 ministrações, todas elas estão no nosso canal no YouTube. E hoje nós botamos um subtema: andar é diferente de caminhar. Hoje nós vamos descobrir, queridos que aqui estão, e você que está em casa junto conosco, se nós andamos ou caminhamos com Jesus. Fecha teus olhos aí junto com a tua família. Você que está aqui junto conosco, fecha teus olhos. Peça ao Espírito Santo para revelar para você, para a tua casa, para os teus parentes. Nós andamos ou caminhamos com Jesus? No momento decisivo é que nós vamos mostrar se nós temos andado ou caminhado com Jesus. Pai, abre nossa mente, abre nosso coração. Espírito Santo do Senhor, visita lares, pais de família, gente espalhada por esse Brasil afora e fora do Brasil. Em nome de Jesus, fala conosco. Nós vamos sair desse período de pandemia, nós vamos sair melhores e mais fortes. Abre nossas mentes e corações para recebermos a poderosa palavra do Senhor no nome de Jesus. Amém, gente? Andar é diferente de caminhar. Vamos viajar um pouquinho nesse subtema. Gênesis capítulo 5, verso 24. Diz assim, gente: andou, não diz aqui que ele caminhou, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então Enoque, nós vamos usar um texto de uma pessoa que andou, e vamos usar um texto de uma pessoa que apenas caminhou com Jesus. Enoque andou com Jesus. Mateus capítulo 27, versos 3 a 5. Mateus 27, versos 3 a 5. Mateus 27, versos 3 a 5. Depois que Jesus é entregue a Pilatos, o versículo 3 diz assim, ó: Então Judas, o que traiu Jesus, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, não de arrependimento, remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que temos nós com isto? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A minha pergunta é: qual é a diferença entre Enoque e Judas? Enoque andou com Deus e Judas caminhou com Jesus. Ei, não se espante não, se no final dessa ministração você se autoavaliar e chegar à conclusão: uau, eu tenho só caminhado com Jesus, eu não tenho andado. Vamos explicar o que é caminhar e vamos explicar o que é andar.
Caminhar é por um período, 30 minutos, 1 hora. Eu tenho alguns irmãos aqui que caminham. Eu caminho todo dia. Eu caminho todo dia o quê? 1 hora, 50 minutos. Caminhar é uma coisa, é por um período. E andar é uma vida de relacionamento. Tá ligado? Que enquanto Enoque andava, se relacionava, Judas apenas caminhava com Jesus por alguns momentos, Felipe. Tem gente que está anos na igreja, mas que no fundo, só está caminhando, não está andando. Ele caminha no domingo, mas não caminha durante a semana, não anda durante a semana. Será que nós temos caminhado ou andado com Jesus? Essa é uma palavra hoje, para você chegar à sua conclusão. Será que nós temos caminhado ou andado com Jesus? Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 3. 1 a 3. Hebreus. Você está com a sua Bíblia aí, vai abrindo. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Olha o que diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí ele diz assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e assentado à destra de Deus ele está. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desanimando em vossa alma. Por que eu destaquei este texto? Porque no original, escute bem isso, no original, só essa frase, olhando firmemente, olha o que ela quer dizer. Esta frase, olhando firmemente, ela quer dizer dirigir a atenção sem distração. Então, quando Hebreus fala que eu preciso olhar firmemente, ele está dizendo no original, dirigir a atenção sem distração. É impossível, diz no original, quem olha firmemente, é impossível olhar para os lados. Vamos mastigar mais um pouquinho a diferença de caminhar e andar. Eu caminho todo dia. Sabe o que eu faço? Caminhando, eu fico olhando para os lados. Eu fico olhando uma casa nova. Eu fico olhando a pintura de uma casa. Eu estou caminhando, então eu fico olhando o jardim de uma casa. E nessa rua tem uma loja. Então quando eu caminho, eu fico me distraindo o tempo todo. Eu vejo uma construção de um prédio novo nessa rua, Itupava, Brandão, Padre Germano. Eu fico olhando ali, eu fico caminhando e me distraindo. Agora veja bem a diferença de quem anda. Quando nós andamos com alguém, a gente se relaciona e nós estamos focados na pessoa com a qual nós estamos andando.
Quando eu ando com a minha esposa e eu estou andando com ela há 31 anos, se alguém me perguntar, viu que tá? Não vi, eu estou focado nela. Sabe por que tem um monte de gente desesperada agora no período da pandemia? Porque estão aprenderam a caminhar com Jesus e não andaram com ele esse tempo todo. Se distraíram com tantas coisas porque só caminhavam. Só vem à igreja no culto de ceia, só vem à igreja uma vez a cada 15 dias, e quando vem, ainda vem caminhando, distraindo. O som está alto, a bateria está exagerada, o teclado não estou ouvindo, desafinaram na voz, hoje o pastor não está bom na pregação. Sabe por quê? Porque aprendeu apenas a caminhar com Jesus, não aprendeu a andar com Ele. Quando a gente anda com Jesus, a gente está focado nele. Posso ouvir um aleluia aqui na igreja? É muito diferente, gente, andar e caminhar. Só lembrando, quem caminha, anda distraído. Quem anda, está focado com quem ele está andando. Eu não usei o texto e o exemplo de Judas para chamar ninguém de Judas, foi só para mostrar a diferença. Judas ficou mais de 3 anos, irmãos. Ei, irmãos, Judas ficou mais de 3 anos com Jesus, e sabe o que ele fez? Ele só caminhou com Jesus, ele não andou. Judas nunca andou com Jesus, ele só caminhou. Ele teve momentos com Jesus, ele não tinha intimidade e relacionamento. 1 de João, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 de João, capítulo 2, versos 5 e 6. Vamos lá? Versos 5 e 6 de 1 de João. Aquele, entretanto, que guarda a palavra de Deus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Olha só, aquele que diz que permanece em Deus, permanece em Jesus, o texto fala assim, ó, esse deve andar assim como ele andou. Irmãos, eu caminho com alguém meia horinha, eu não sei nada da vida dela. Eu caminho com alguém 1 horinha, mas quando eu ando com alguém, eu também passo a andar como ele andou. Por isso que nesse momento da pandemia, tem um monte de gente aí tendo reações, tendo atitudes que mostram que só caminharam com Jesus, mas nunca andaram com Ele. Porque quem anda com Jesus deve fazer o que João fala: andar como Ele andou. Por que essa ministração nessa série de palavras, momentos decisivos? Por que essa ministração, pastor? Irmãos, porque é o seguinte, escute bem isso, goste você ou não, todo carinho, nós precisamos definir, irmãos. Você que está assistindo a gente, você que está aqui no salão, nós precisamos definir. Nós estamos num momento decisivo. Nós precisamos definir. Nós andávamos ou caminhávamos com Jesus? Eu quero perguntar para você que está em casa aí: você andava ou caminhava com Jesus? Olha só que lindo, irmãos. Os 2 ladrões na cruz. Já parou para pensar isso? Dentro do contexto que nós estamos ministrando? 2 ladrões, um, querendo ou não,
ele está tendo um momento com Jesus. Ele vai poder decidir se ele caminha ou anda. Um resolve só caminhar, resolve só viver um momentinho. Ah, como tem cristão só vivendo momentinho. O outro não, o outro já resolve seguir. Ah, eu quero caminhar com esse aí. Aí na hora ele manda assim, ó, Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Sabe o que eu poderia subscrever? Que Jesus falou assim para ele: aí, se preocupa não, hoje mesmo vai estar andando comigo no paraíso. Eu posso ouvir um aleluia nessa igreja? Uau! Jesus não quer que você apenas caminhe com Ele, Ele quer que você ande com Ele. Essa pandemia, irmãos, ela tem que servir para algumas coisas também. E dentro dessa ministração, ela tem que servir para nós definirmos: eu ando ou caminho com Jesus? Cristãos desesperados, cristãos deprimidos. Por que, irmãos? Ei, por que, irmãos? Porque só caminhava. E caminhar não é assim? Ah, hoje está sol demais, Bruno. Ah, não vou não. Ah, hoje está frio demais, Bruno. Ah, não vou não. E quem anda? Quem anda não tem chuva, não tem sol, não tem tempo ruim, não tem tempo bom. Ele tá, porque é um estilo de vida. Caminhar é momento, andar é um estilo de vida. Eu não caminho lá de casa para a igreja, eu ando, porque é um estilo de vida. Cristãos desesperados, cristãos deprimidos, cristãos abandonando a fé. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Eu já passei de 45 mil casais. Sabe o que eu encontro? Alguns casais que estão se separando porque nunca andaram juntos, sempre caminharam. Cada um caminha do seu modo. Sabe que eu estou há 30 e poucos anos casado com a minha esposa? Porque eu estou andando com ela, eu não estou caminhando. Quem caminha, cada um olha para um lado. Eu posso caminhar com o diácono Tenório e ele olhar para um lado e eu olhar para o outro. Mas quando a gente anda, a gente vê a mesma coisa. Pessoas não conseguem ficar mais 5, 6 anos dentro da mesma igreja. Porque elas não andam junto, elas caminham. E a pandemia, eu vou falar, nem a pandemia está mudando algumas pessoas. E hoje pela manhã eu escutei uma palavra de um pastor dizendo: Deus está nos dando mais uma chance de mudarmos. Nem pandemia está mudando algumas pessoas, gente. Porque se acostumaram só a andar, a caminhar com Jesus. Nunca andaram. Porque quem andou com Ele sabe que Ele deixou uma direção. Para andar comigo, tem que andar igual eu ando. Deus está chamando a igreja para andar com Ele, não só caminhar. Deus está chamando você, sua casa, para andar com Ele, não só caminhar. Deus está chamando a sua igreja para voltar a andar com Ele, a se relacionar com Ele, a fixar os olhos nele. Quem anda com Ele tem os olhos fixados nele, não olha para o lado, não se distrai. A pandemia vai passar e os que andam com Ele vão perseverar, vão passar, vão estar mais firmes para a glória de Deus. Atos capítulo 10, olha que texto lindo, irmãos. Atos capítulo 10, versículo 34 a 38. Atos 10, 34 a 38. Ele diz assim:
Pedro, no seu discurso, Pedro diz assim no verso 34 de Atos 10: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer andar com uns e não andar com outros. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Qualquer pessoa para Deus é aceitável. Deus não bota ninguém de lado. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual, escute bem isso, o qual Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos. Pedro estava mostrando no seu discurso que Jesus andava fazendo o bem. Por que tem gente 10 anos ouvindo a palavra, 15 anos ouvindo a palavra e continua do mesmo jeito? Jesus andou fazendo o bem. Mostre Jesus na sua vida. Pedro diz assim, ó: assim como ele é, nós o somos neste mundo. Chegou a hora de nós amadurecermos, irmãos. Em nome de Jesus, chegou a hora de nós definirmos: eu não caminho com Jesus, eu ando com Ele, eu me relaciono com Ele. Para ficar bem claro, caminhar é momento, andar é relacionamento. Caminhar se distrai, andar eu estou focado nele. Eu quero fechar com este texto poderoso de Romanos capítulo 8. Abra comigo em casa aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19. E nós vamos orar por você. E vamos enfatizar o que estamos falando nesse tempo hoje. Romanos 8, verso 18 e 19. Porque para mim, o apóstolo Paulo dizendo, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, só fala isso quem anda com Jesus. Quem caminha está desesperado. Quem caminha está só pensando negativamente. O apóstolo Paulo diz assim: ei, eu ando com Jesus, então os sofrimentos desse tempo presente não vão ser comparados à glória que vai ser revelada a nós. Aleluia. Aí olha o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Escute isso, que o Espírito Santo vai fechar essa ministração. O mundo está esperando ver homens e mulheres que andam com Jesus, não só caminham com Ele. Eu vou repetir para ficar bem claro. Nessa ministração de hoje, o Espírito Santo está nos convidando para nós avaliarmos se essa trajetória nossa dentro da igreja, 10 anos, 15 anos, 5 anos, se nessa trajetória nossa nós apenas caminhamos com Jesus e tivemos alguns momentos com Ele, ou
se nessa trajetória de 5, 6, 10 anos, nós realmente andamos com Jesus, nos relacionamos com Ele. Porque esse texto de Romanos, ele diz assim, ó: a criação está aguardando, irmãos, que nesse momento agora da pandemia, você revele para o mundo: eu ando com Jesus, eu estou focado nele. E quando tudo passar, você vai estar mais forte do que antes. Amém? Yes! Decida nessa noite não apenas caminhar com Jesus, mas andar com Ele. Decida no teu casamento não apenas caminhar com a tua esposa, com o teu esposo. Decida andar focado nos mesmos objetivos. Decida na sua igreja não só caminhar com teus pastores, teus líderes, mas decida andar com a tua igreja, com o teu povo, com os teus irmãos, com os teus líderes. E você vai ver como nós vamos estar depois dessa pandemia. Nós vamos estar mais fortes e melhores. Se você pode aqui junto comigo, fica de pé. Se você pode em casa aí, segura a mão dos membros da sua família. Segura a mão dos teus filhos. Está chegando um novo tempo para a igreja, irmãos.